A essência desse capítulo é que a sabedoria se revela no caráter. Então, sem caráter também não vai ter sabedoria. É certo que uma pessoa sem caráter já não tem sabedoria. E uma vez, a gente sempre comenta isso, né? Principalmente no mundo aí do trabalho, dos negócios. Uma vez caráter era fio de bigode, era caráter, era uma coisa, era um mínimo. Hoje, caráter é diferencial, misericórdia. Hoje, caráter não é uma pessoa de caráter. Sim, mas todo mundo tem que ser uma pessoa de caráter. Mas alguém me falou algo muito interessante essa semana, numa conversa, e a gente sabe disso, mas às vezes é bom nos lembrarmos. A Bíblia diz que quando nós estamos separados de Deus, nós somos inimigos de Deus. Até não termos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos inimigos de Deus. Então, tudo que é importante para Deus passa a não ser importante para quem é inimigo dele. Então, é muita pretensão nossa querer que pessoas que ainda não têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou seja, não se voltaram para Deus, tenham alguns tipos de atitude. Por quê? Porque continuam sendo inimigas de Deus. Forte, mas é verdade. Então vamos lá. O que mais? Fala no capítulo 17 que a sabedoria se revela no caráter. Não tem caráter, não tem sabedoria. E especialmente nos relacionamentos e nas adversidades. É nos momentos difíceis que descobrimos aonde está o nosso coração, de quem nós somos dependentes, em quem confiamos. É nos momentos de dificuldade e adversidade. Então, do capítulo 1 ao 5, fala sobre o valor da paz, do caráter e da justiça. Onde, nesse capítulo, nesse início, nos primeiros versículos, a paz é colocado acima da prosperidade material. Será? Será que o ser humano está colocando a paz acima da prosperidade material? Ou está colocando a prosperidade material a qualquer custo? Não importa se perde a paz, o importante é prosperar materialmente. Não importa se a família é destruída, o importante é prosperar materialmente. Já ouvi até essa frase: não importa se a família é destruída, desde que tenha bastante bens para dividir. Misericórdia! Misericórdia, desde que ambos os lados fiquem bem. Misericórdia. A família vem primeiro da prosperidade material. E a palavra paz aqui, nesse versículo, vem do original hebraico shalom. Você já ouviu bastante, né? Shalom. Shalom Adonai. Para quem está assistindo as séries bíblicas, ouve muito shalom, né? E o que é shalom? Shalom é uma plenitude e inteireza. É algo inteiro e completo. Vai além da ausência de conflitos, porque o versículo diz assim, ó: é melhor comer um pedaço de pão com água e paz que ter um banquete no meio de brigas. Então, essa paz que vem do original shalom, então é melhor comer um pedaço de paz com água, um pedaço de pão com água com shalom, do que ter um banquete no meio de brigas. Vai além de não ter conflitos. É uma paz que vai além da ausência dos conflitos. Porque pode haver divergências, mas existe paz. Ok? A paz vem primeiro. No versículo 3, fala sobre o refino. E sabe que o original da palavra refino é refinar metais pelo fogo. Então, aqui nesse versículo está falando sobre Deus provar o nosso coração.
como a prata e o ouro são provados pelo fogo, assim a nossa vida é refinada pelo Eterno. O nosso coração é refinado por Deus. E nós já falamos muito aqui sobre o coração significar na Bíblia o centro da nossa vida, no que está centralizada a nossa vida. Isso é o coração. Por isso que a Bíblia diz: guarda o teu coração. Ou seja, guarda o que tem sido central na sua vida, o que realmente tem conduzido a sua vida, pelo que você levanta todos os dias. Deus prova os corações, assim como o fogo revela a prata e o ouro. Em algum momento da minha e da sua vida, o que está em nosso interior vai ser revelado. Ninguém sustenta uma mentira por uma vida toda. Anota isso aí. Ninguém sustenta uma mentira pela vida toda. Até porque Deus também é justo juiz. Deus não vai deixar em oculto. Então, uma das orações que você precisa fazer é: Deus, não deixa nada em oculto, nem em mim, nem ao redor de mim, para que seja revelado os corações, a intenção dos corações. Então, Deus apenas não observa, mas ele processa o coração humano para revelar o que é verdadeiro. Ninguém sustenta uma mentira a vida toda. A pessoa pode ficar com a aparência daquela bondade, daquele amor, a gente vai entrar nesses assuntos aqui no capítulo também. Mas em um momento aquilo vai ser revelado. Por isso que a sabedoria se revela no caráter e principalmente nos relacionamentos e nos momentos difíceis. É isso aí. No versículo 5, Deus se importa profundamente com a forma pela qual reagimos à dor do outro. Se você não se importa, seu coração está desalinhado ao coração de Deus. Nós podíamos ficar muito tempo só nesse versículo 3, né? Do Deus refinar o nosso coração. Estou aqui ainda meditando no que eu acabei de falar. No 5, fala que se tivermos o coração alinhado com o de Deus, nós se importamos com o sofrimento do outro. E eu tenho orado muito sobre isso. Deus, dá-me o teu coração. Se tivermos o coração de Deus, saberemos amar incondicionalmente. Incondicionalmente. É realmente, não é só ter a empatia, mas realmente colocar-se no lugar do outro. Porque a questão da empatia é que nós queremos nos colocar no lugar do outro como nós faríamos no lugar do outro. Isso não é empatia. Empatia é colocar-se no lugar do outro, na condição do outro, dentro da forma que o outro pensa. Isso é empatia, isso é entender a dor do outro, sem julgar. Senão você está entrando na dor do outro com o seu julgamento, com as suas estratégias, com a sua mentalidade, que o outro não tem. Então não é empatia, é julgamento. Então nós precisamos sim nos importar com a dor do outro. Significa que nós vamos resolver sempre a dor do outro? Não. Mas quando nos importamos, aprendemos a amar o outro como ele é. Aprendemos a clamar pela vida do outro, a orar pela vida do outro e sim a nos dispor pelo outro. Quando conseguimos ajudá-lo, nos dispomos, nos tornamos disponíveis para ajudá-lo. Então, cuidado, se você está sendo, se se acha muito empático, talvez está sendo disfarçado o seu julgamento na empatia. Ah, mas se fosse eu, essa é a frase do julgamento. E você está achando que é empatia. Ah, mas se fosse eu, faria desse jeito. Ah, mas não é você, é o outro. Então não adianta querer fazer do seu jeito. Deus não mede sucesso como o mundo mede. Então o sucesso é medido quanto mais alinhado diante de Deus, quanto mais alinhado está o nosso coração com o coração de Deus, as nossas vontades com as vontades de Deus, a nossa forma de amar com a forma de Deus amar.
Isso é sucesso para o céu. Isso é sucesso para Deus. Aí eu até coloquei aqui, ó. Até porque tudo que o mundo, porque o sucesso no mundo normalmente é medido por tudo aquilo que consegue se colocar preço. É, isso mesmo. Mas para Deus, tudo que o homem consegue colocar preço, valor nenhum tem. Isso nós precisamos compreender com urgência. Tudo que o homem consegue colocar preço não tem valor para Deus. Não consegue precificar, opa, tem valor para Deus. Consegue precificar um ser humano? Consegue precificar uma família? Consegue precificar filhos? Consegue precificar vida eterna? Vida, olha bem a palavra, vida eterna, para sempre. Consegue precificar? Isso tem valor para Deus. Consegue precificar um coração puro? Consegue precificar uma mente sadia? Uma boca que profetiza a vida? Consegue precificar? Um olhar puro? Consegue precificar? Consegue precificar mãos que não se corrompem? Isso tem valor para Deus. Então, se não tem valor para Deus, não deveria ter valor e tanta importância para nós. Então, Deus busca o quê? Deus busca corações refinados, que passaram pelo fogo e revelaram já a sua verdade, pacíficos, são pacificadores, reconciliadores e íntegros. E aí eu trouxe aqui, ó, o que é íntegro? Íntegro é que não foi corrompido, nem adulterado, nem contaminado na essência da sua criação. Por isso nós precisamos voltar à essência, porque através do pecado nós somos tudo isso aí, corrompidos, adulterados e contaminados. Então nós precisamos retornar à essência do que Deus nos criou para descontaminar. Isso mesmo, sabe quando a pessoa se contamina, quando você vê um filme de guerra química, a pessoa se contamina? Ela estava com a roupa lá, mas a roupa dela furou e se contaminou, ela não passa por um tempo de quarentena, de descontaminação? Nós precisamos. Para voltar à essência, precisamos ser limpos, descontaminados daquilo que o mundo nos contaminou. Ser ajustados naquilo que o mundo nos corrompeu. Voltarmos à forma que Deus nos criou dentro daquilo que o mundo nos deformou. Então, voltar à nossa essência. É isso que Deus procura em nós. Vamos ver, ó, a Vero Freitas perguntou, como fazer isto? Como retornarmos à essência de quem Deus nos criou? Vamos falar sobre isso e no final já vamos dar o primeiro passo, Vero. Se você puder ficar aí até o final ou ouvir em outro momento, por favor. E vai lá no direct depois e nos chama, que nós queremos ajudar você. Primeira questão para voltar à essência de quem Deus nos criou é voltarmos a sermos filhos, sairmos do formato de criatura e voltarmos a sermos filhos de Deus. E para sermos filhos de Deus precisamos de Jesus Cristo. Então, fica aí, Mica, até o final. E se não conseguir ficar ao final, chama no direct que depois eu converso com você no privado também para te auxiliar. Ok? Voltar à essência do que Deus nos criou. E é maravilhoso. É desafiador? Como é? Tu pensa, se a gente foi deformado, voltar à forma original vai causar um pouco de dor. Vamos ser novamente moldados pelas mãos de Deus. Do versículo 6 ao 10, fala sobre relacionamentos e correção. Então vamos lá. Pilares, esse provérbio trouxe também pilares da sabedoria. Os pilares da sabedoria são família, honra e disciplina. São pilares da sabedoria. O 6 fala de legado.
uma vida que frutifica além de si. E eu vou tomar um gole de café porque eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de legado. Penso eu estar um pouquinho confundido aí. O diabo consegue distorcer e confundir tudo, né? E nos afastando de Deus. Então hoje nós vamos falar sobre esse legado. Se você conhece pessoas extremamente preocupadas em deixar legado, legado, história, depois você manda essa live. Eu quero falar sobre isso agora. Vamos falar sobre legado. Deixar uma vida que frutifica além de si. Frutificar o quê, amada? Que legado precisamos deixar, meu querido e minha querida? Se nós acabamos de falar agora, que tudo que o homem consegue precificar não tem valor para Deus. Então, que legado nós tanto queremos deixar? Que legado nós tanto queremos deixar? Legado material? Porque se você para pensar, a maioria é esse. Se não todos nós, incluindo eu, estaríamos escrevendo um livro. Exatamente, um livro. Um legado que vai ficar, um livro. Livro do quê, Giovana? Eu vou escrever o quê? Sabe o que aconteceu na minha vida? Isso aí que aconteceu na sua vida. Um legado escrito para que as próximas gerações saibam o que você passou, o que você viveu, o que você superou, o que também você não deu conta. Isso é legado. Talvez nós não estaríamos tão estressados hoje se mais pessoas tivessem deixado legado. Vou falar para você, ó. Um maravilhoso legado aqui. A palavra de Deus é um maravilhoso legado. Aqui você encontra homens que venceram, homens que foram derrotados, mulheres que venceram, mulheres que passaram dificuldades. Aqui você encontra a verdade sobre muitas coisas. Aqui você encontra um homem chamado Davi que não escondeu as suas mazelas, não escondeu nada, expôs o seu coração. E por conta dele nós fomos ensinados que Deus é um Deus de misericórdia. E em meio às nossas fraquezas, às nossas dores, às nossas dificuldades, Deus continua ali. Então esse é um verdadeiro legado. Então deixa eu falar para você, que legado eu e você precisamos extremamente estar preocupados em deixar? Vida eterna. De que adianta deixar um legado financeiro maravilhoso? Um legado de olha só o que eu vou falar agora, um legado de caráter maravilhoso. Não é um bom, nossa, meu filho é um bom homem, minha filha é uma boa mulher, é gente séria, gente digna, gente honesta, mas não é salva. Isso acompanha a salvação, porque quem tem uma vida com Deus vai ser íntegro, vai, mas não quer dizer que eu ser íntegro me leva a ser salvo e ter vida eterna. Porque a salvação e a vida eterna vêm somente através de Jesus Cristo. Não é através de nós sermos bonzinhos, porque salvação é graça. Não é meritocracia. Nós não merecemos ser salvos, nem hoje, nem nunca, não importa quão bom você se torne, quão perfeito você se torne. Se não for através de Jesus Cristo, não temos vida eterna. Então esse é o maior legado que nós precisamos deixar. De nada adianta ter filhos, descendentes bons, excelentes pessoas, prósperas, maravilhosas e condenadas ao inferno. Nada adianta termos tudo e perdermos a nossa salvação. Ai, minhas queridas, ontem eu falei na mesa do nosso churrasco de comunhão lá para um casal. Às vezes eu queria tanto ser dócil, falar mais dócil, mas não foi isso que Deus me chamou. Então, vamos lá na nossa missão, Deus nos chamou para isso mesmo. E aí, nesse chamado, deixa eu falar para você. No chamado que Deus tem para você, você vai ser amada e odiada pelo mesmo motivo, né? Até a Estela colocou aí um eu te amo. A gente é amada e é odiada pelo mesmo motivo. Mas nós vamos aprender aqui algumas coisas hoje. Fica aí que hoje é bom demais. Então, entenderam sobre legado? Quando você falar de legado, agora lembre-se, de nada adianta deixar um legado maravilhoso, perfeito,
e destinados ao inferno. Não adianta. Nosso legado precisa destinar as pessoas à vida eterna com Deus. Ok? Tudo certo aí? Se você não concorda, também pode escrever. Tá tudo certo. Não tem problema não. Então, o que adianta deixar um legado? Eu coloquei aqui, ó. De que vale um legado terreno se não chegar no céu? Não vale nada. Não tem valor nenhum. No próximo versículo, eu não anotei aqui qual que é, mas enfim, deixa eu subir um pouquinho aqui só para me achar. No 6, então, deve ser o 7. 8. Que fala sobre encobrir, né, os erros. Encobrir os erros, cobrir os erros do outro. Aí o que eu trouxe aqui, ó, que cobrir no hebraico, deixa eu só pegar uma outra Bíblia aqui, porque essa mensagem ela usa umas palavras mais acessíveis e acaba tirando o original aqui. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Me aguarde aí. 17. Se você quiser me ajudar, pode anotar aí também. Essa aqui também não traz o versículo como cobrir. Vamos ver aqui, se eu me acho aqui. Às vezes acontece, né? Mas tá bom. Vamos lá. Provérbios. Por isso que é muito bom você ter algumas versões de Bíblia, mas na Bíblia, no aplicativo da Bíblia, lá já você encontra várias versões para te ajudar. Aqui, ó, no versículo 9. Isso aí, Ju. Ai, obrigada, Ju. No versículo 9 diz assim, ó: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Ok? Vamos lá então? Cobrir. É muito bom você buscar a origem das palavras. Lembra, Provérbios foi escrito no hebraico. Cobrir no hebraico significa cobrir com intenção de restaurar. Então há coisas, há informações, há situações que você tem razão. Você está na razão. A outra pessoa está falando um monte de coisa errada. A pessoa está errada, a pessoa fez o errado, mas você vai cobrir com a intenção de que aquela pessoa que fez o errado possa ter a oportunidade ainda de ser restaurada. Então não é esconder por hipocrisia, mas é cobrir a vergonha do outro com a intenção que o outro, enquanto está ali coberto, seja restaurado. Ai, meu querido e minha querida, isso é um amor. Isso é o amor de Deus. Para que seja restaurado. Para depois que for restaurado, aí sim seja apresentado. Aí vai poder apresentar a dor, a mazela, o erro. Mas depois que já está curado, restaurado. Então é um amor que protege, não um amor que expõe. Coisa mais linda, né, Ju? Que mania que o ser humano tem de expor o defeito e o erro do outro, porque não tem interesse nenhum que o outro seja restaurado. Quando a intenção de restauração eu não exponho, eu vou lá cobrir. Vem cá, deixa eu cobrir aqui, vamos lá, vamos tratar isso aqui, vamos te ajudar nisso. A gente trabalha muito com isso nesse ministério que Deus tem nos dado, nessa missão, ali no café, através da imersão, através dos aconselhamentos. Eu e meu marido, nesses mais de 10 anos cuidando de casais, quantas situações foram expostas para nós. E a gente foi lá, vamos cobrir esta vergonha, vamos cobrir até que seja curado, restaurado, para daí ser apresentado. Olha, estava assim quebrado, machucado,
ferido, era uma ferida feia, horrível. Mas olha o que Deus fez. Deus restaurou, Deus curou. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Amada, você que tá aqui, ó. Eu tô vendo 20 pessoas aqui, não sei se tem mais, mas eu consigo ver 20 pessoas. Envia essa live, amada, para que o ser humano aprenda que não precisa expor. Quem gosta de expor é Satanás. Satanás que gosta de expor a vergonha do outro. Satanás que gosta de humilhar e expor a vergonha do outro. A Bíblia diz: humilhai-vos, humilhe-se aquele que se humilhar. A Bíblia fala sobre nós mesmos nos humilharmos. De que forma? Nos humilhando diante de Deus, confessando nossos pecados, nossas mazelas, tirando a máscara e aí sendo tratados, curados, restaurados. Então, em nome de Jesus, que a partir de hoje você seja um reconciliador do homem com Deus e não um expositor do erro do outro. Em nome de Jesus. E por vezes, quando estamos nessa situação, meu querido e minha querida, deixa eu falar para você, não é, eu não gosto de falar essa fala, né? É desafiador ficar nesse posicionamento de cobrir a vergonha do outro, sabia? É bem desafiador. Porque por vezes a sua reputação está em jogo. Quer ver? Vou dar um exemplo. Vou te dar um exemplo, só um. Vou dar um exemplo de um casamento, por exemplo, onde no casal houve traição. Em vez do cônjuge traído expor o outro, ele cobre para buscar ajuda e ser tratado. Porque ama verdadeiramente. Cobre, não por hipocrisia, não para ficar depois espizinhando o outro, não. Cobre para levar à restauração e à cura. Porque o que nós falamos lá no começo, qual é a nossa missão no casamento? Ajudar o nosso cônjuge a chegar no céu. Eu vou ajudar ele a chegar no céu expondo a fraqueza e o pecado dele? Não. Eu vou ajudar a chegar no céu cobrindo, amando e levando para a restauração. Aí depois, pega essa cicatriz, que foi uma ferida horrível, fedida, nojenta, dolorosa, e traz à luz. Tá vendo essa cicatriz aqui? Olha bem ela. Ela era uma ferida horrível. Foi assim, assim, assim que aconteceu. Mas olha o que Deus fez. Olha que lindo o que Deus fez. Então, por vezes, o cônjuge que foi traído vai colocar sua reputação em jogo. Porque ninguém vai saber direito o que aconteceu. As pessoas não vão saber direito o que aconteceu. Só sabe que aconteceu alguma coisa, mas ninguém sabe direito o quê. Mas a parte ferida, guarda para que haja restauração. Então, nem sempre você vai cobrir porque você quer proteger a você, não. Você vai cobrir para proteger o outro. Talvez você vai ser exposto, vai ser exposto. Consegui entender? Tá meio confuso aqui, né? Porque é um assunto profundo. Ah, isso aqui dá uma live só disso aqui. Só sobre o amor que protege. Só sobre o amor que protege. Sabe quem fez isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo derramou todo o seu sangue para que fôssemos cobertos pelo sangue, escondidos pelo sangue dele. Deus nos visse através do sangue de Cristo Jesus, onde os nossos pecados foram ocultados, a Bíblia diz, jogados no mar do esquecimento, pelo sangue de Cristo. É esse amor que precisamos começar a amar. Vamos continuar que não vamos dar conta? No 10, o sábio fala sobre o sábio ser sensível à correção. Presta atenção, sensível à correção não significa ser ofendidinho, tá bom? Ser sensível não é ficar ofendidinho, não. Ser sensível, que significa que se coloca em prontidão para mudar. Eu estou sensível aqui à mudança. Estou rendida aqui à mudança, à cura, à transformação. E o tolo resiste até sobre uma disciplina severa. Sofre o que for, mas permanece no erro. Porque quer o prazer do erro, prazer momentâneo do erro, prazer terreno do erro.
Esse dia alguém falou assim, não quero ter uma vida prazerosa na Terra. O que que me interessa ter uma vida prazerosa na Terra? Eu quero ir pro céu. Eu quero me encontrar com Deus. Sobre isso, o tolo resiste até sobre disciplina severa, porque ele quer o prazer momentâneo. E o... Ai, meus queridos. Aí você diz assim, Giovana, mas sofrimento eterno também não, tá? Vamos lá, o que é eterno para você? 60, 70 anos na Terra? Porque esse momentâneo que a Bíblia fala é momentâneo esse tempo na Terra. Amado, amada, vida eterna. Você já pensou nisso? Vida eterna é para sempre. Dentro desse para sempre tem um pedacinho assim chamado vida na Terra. Por isso que é momentâneo o nosso sofrimento. A Bíblia diz assim, ó, o sofrimento de vocês é momentâneo. Momentâneo é o quê? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos na Terra, porque depois tem toda uma vida eterna. O nosso problema é não olhar para a vida eterna e achar que aqui é grande e pode ter um pedacinho de momentâneo. Não. Toda a vida na Terra é momentânea. Toda a vida na Terra é momentânea. Anote isso para você. Toda a vida na Terra é momentânea. É paulada na cabeça mesmo. Você tá levando aí? Jesus. Nessa parte do versículo 10 entra a maturidade espiritual dos dois lados. Olha só. Como você corrige, como você recebe a correção e como você lida com as falhas alheias. Bem o que nós estávamos falando até agora, né? Como você lida com as falhas alheias, como você recebe uma correção. Sabe, quando você recebe uma correção, é a hora que mais é mostrado o seu coração, a verdade que está no seu coração. Tem orgulho aí? Tem soberba? Tem vaidade? Tem ainda justiça própria? Vai ser revelado na hora da correção. Na hora do confronto, vai ser revelada a correção. Do 11 ao 15. Fala que Deus abomina distorções da justiça e intenções rebeldes. Deus abomina. Agora vamos falar sobre abominação, porque muitas palavras que são extremamente fortes e profundas tornaram-se banais pelo seu uso inconsequente. Então, o que é abominar? No original significa afastar e rejeitar. A ideia vai além de não gostar. Olha bem isso. É ofensivo à santidade de Deus. Então, quando Deus abomina, Deus rejeita, porque ofende a santidade de Deus, ofende a Deus. E a rebeldia nem precisa falar muito, né? Rebeldia é um princípio satânico. Totalmente satânico. Você está em rebeldia? Não tem como estar com Deus e ser rebelde. Por quê? Porque é um princípio de Satanás. No versículo 13, o mal não fica isolado. Semeadura e colheita. E sempre colhemos muito mais do que semeamos. Sempre a colheita é maior que a semeadura. Então, presta atenção. Se você semeia bem, vai colher abundantemente desse bem. Se você semeia mal, vai colher abundantemente desse mal. E para interromper semeaduras erradas, existe um único herbicida. Anota aí. Arrependimento. Quem dera Adão e Eva tivessem se arrependido. A humanidade seria outra, verdade. Não, você não vê em momento algum Adão e Eva pensando em se arrepender. Eles só pensavam em se justificar. Se arrepender? Só justificando. E ainda a justificativa deles era apontar para alguém. A justificativa deles era apontar para alguém. Meu querido, minha querida. Você está tentando se justificar ou se arrepender?
No versículo 14, fala sobre conflitos. Pequenos conflitos têm potencial destrutivo enorme. Interrompa pequenos conflitos. Interrompa. Sabe o que você faz no meio de um conflito? Você ora. Em vez de você ficar ali no conflito, discutindo, não vai chegar a solução nenhuma, diz, vem cá, vamos orar. Deus deve ter uma solução para isso e vai nos dar sabedoria e discernimento para ordenar isto. Então, no meio das confusões, ore. Pare tudo e ore. Peça trégua para orar. Vamos dar uma trégua aqui? Vamos orar sobre isso? Seja com quem for, aonde for. Posicione-se em oração. Vamos lá? No 15, nós vemos o padrão de Deus. Até quero ler esse. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Vamos ver na Bíblia a mensagem? Proteger o perverso e atirar lama nos justos são atitudes detestáveis ao Eterno. Deus detesta, Deus rejeita. Lembra o que significa lá? Deus rejeita? Não faz, ofende a santidade de Deus. Então, eu coloquei aqui, ó. No 15 vemos o padrão de Deus. Ele é um Deus de justiça absoluta. Não tem jeitinho brasileiro com Deus. Não tem você dar nó nele. Não tem. Não adianta, não tem como usar a sua lábia com Deus. Eu até coloquei em amarelo aqui. Você sabe, sempre que eu coloco em amarelo, eu digo que é muito importante. É do céu para a tua vida. Cuidado com pequenas concessões morais. Elas têm efeito dominó. Cuidado com pequenas concessões morais. E no capítulo 16, a gente aprendeu que pode ser moral e íntegro para os homens, mas não é para Deus. Porque tudo que nos afasta de Deus pode ser moral e íntegro, nos afasta de Deus precisa ser abortado e abandonado. Para complementar essa parte do 15, sabe o que é pequenas concessões? São ajustes. Presta atenção nisso. Você está fazendo alguma coisa? Para agora. Você não enviou live para ninguém? Envia agora. Ajustes que você começa a fazer em seus princípios para agradar, para ser aceito, para não ser rejeitado, para não gerar conflito, para prosperar materialmente. Isso são concessões. Pequenos ajustes que você vai fazendo. É tão boazinha, é tão queridinha, é tão queridinho, é tão gente boa que eu vou abrir aqui uma concessão. Não faça isso. Você não está abrindo uma pequena concessão. Você está abrindo mão da vida eterna. É isso mesmo. Porque Deus é um Deus de justiça absoluta. Não tem jeitinho brasileiro com Deus. Não tem. Quando você flexibilizou o certo para tornar conveniente. Você já fez isso? Para tornar conveniente, você flexibilizou o que é certo e justo diante de Deus. Não flexibilize para tornar conveniente nada. Mas você deveria ter sido mais conveniente, Giovana. Para quê? Para a pessoa ir para o inferno? Você conveniente com o pecado dela para ela ir para o inferno? Vou não. Não vou. Pode escrever aí. Não vai. Giovana não vai flexibilizar para mandar o outro para o inferno. Para mandar o outro para o colo de Satanás. Você pode não gostar da minha pessoa. Não tem problema nenhum. Desde que você ouça que você está indo a caminho do inferno, para o colo de Satanás. Eu não vou deixar de falar isso para você. Então, não flexibilize para tornar-se conveniente. Você inconveniente, mas vou falar para você se você está indo para o céu, para o inferno. Não tem problema. Eu não sou importante aqui. Pensa uma pessoa que não tem importância nenhuma, é esta pessoa. Coloque-se dessa forma. Importante é Jesus Cristo. Importante é Deus.
reputação que precisa ficar intacta é a de Deus, não é a minha ou a sua. Porque se nós estamos com a reputação intacta, sendo convenientes, amados, exaltados, e os que estão ao nosso redor estão indo para o inferno, o que adianta? Nós estamos indo junto. Porque se eu sou conveniente com o pecado, eu estou pecando junto. A Bíblia fala disso. Não sei se está em Provérbios, que eu não me lembro de estar, mas fala. Não tem um jargão aí, quem cala consente? Mesma coisa. Se é conveniente, você está consentindo com aquilo. Você está mandando a pessoa para o colo de Satanás. Não flexibilize. Carinha de paisagem. Não faça ajustes que você fere os princípios de Deus. Só para ser aceito ou agradar. Ou para ganhar dinheiro, né? Porque muita gente flexibiliza para ganhar um dinheirinho. Ou um dinheirão, que seja, e perde a paz para o resto da vida. Quando você flexibiliza o certo para tornar-se conveniente, você está sendo conveniente com o inferno. Isso que você está sendo conveniente, com Satanás. Eu coloquei um exemplo aqui. Segura na cadeira. Poderia ter colocado N exemplos, mas eu trouxe, eu acho, que o mais radical de todos. Eu não, né? Porque eu não faço nada aqui. É Espírito Santo purinho. O exemplo do amor de mãe. Ai, ai, ai. Você, teu filho e um revólver na cabeça do seu filho. Eu passei por essa pergunta, por isso que eu tô trazendo ela aqui, tá? O meu filho me perguntou essa pergunta aqui. Você, eu e um revólver na minha cabeça. E a minha vida está na tua mão. Se você negar a Deus, eu vivo. Se você não negar a Deus, eu morro. Ai, amiga. Para aí, você que é mãezinha. Um revólver na cabeça do seu filho. Você nega a Deus para salvar a vida do seu filho? Ou você honra a Deus para salvar a vida do seu filho? Aí que tá a questão. Que vida é a vida do seu filho? A vida na terra ou a vida eterna? A vida na terra ou a vida eterna? A sua vida na terra ou vida eterna? O maior exemplo de flexibilizar está nesses amores incondicionais que precisamos ter até que não desonre a Deus. Eu amo incondicionalmente meu marido e meus filhos até que não desonre a Deus. Uau, né, Ju? Sabe? Uma das formas de você saber se há idolatria na sua maternidade, na sua paternidade, no seu casamento, é isso aí. É até que ponto você vai flexibilizar a favor do seu cônjuge e dos seus filhos em relação a honrar a Deus. Do 16 ao 20, quer ver? Olha só. Esses dias numa conversa saiu isso aqui, ó. Deus pode fazer o que ele quiser, desde que. Você tem um desde que? Não, seja feita a vontade de Deus, desde que. Desde que o quê? Desde que não toque na minha família. Desde que eu tenha sempre uma vida boa. Desde que. Qual é o teu desde que? Qual é o teu desde que? Eu faço a vontade de Deus, Deus tem liberdade na minha vida, desde que ou até que. É isso aí a sua idolatria. Do 16 ao 20, sabedoria não é comprada, mas desejada. O que adianta um insensato comprar sabedoria se ele não sabe o que fazer com a sabedoria? O que adianta? Fala para mim. O que adianta o insensato comprar sabedoria se que sequer sabe o que fazer com ela? Vamos lá. O amor verdadeiro na continuação desse bloco de versículos. O amor verdadeiro é constante e não circunstancial. Quer ver? Coloquei aqui também, ó, um exemplo. Tem quem ama até começar a ser confrontado por alguém
que não negocia seus princípios e não abre concessões. Eu sou muito amada, verdade mesmo. Talvez você que tá aí é uma dessas pessoas, que Deus te livre e te guarde em nome de Jesus. Que você me ama, porque ainda não foi confrontado. Porque ainda não me expôs a uma situação que eu vou ter que escolher entre você e os princípios de Deus e a honra a Deus. Porque a hora que você que me ama tanto me colocar nesse lugar, você vai começar a me odiar. Entendeu por que eu disse que a gente é amado e odiado pelo mesmo motivo? Porque é. Então, muitas pessoas amam até serem confrontadas por pessoas que não abrem concessões, que não são convenientes ao erro, que não desagradam e desonram a Deus por nada. É isso. Eu amo você, eu amo meus filhos, eu amo meu marido, mas eu amo mais a Deus. Amo minha mãe, mas amo mais a Deus. Eu amo mais a Deus. E é um dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Vem primeiro o amor de Deus. A vida eterna, não abro concessões que vá me tirar da vida eterna. Não abro concessões que vá me tirar da vida eterna. Eu sou corretora de imóveis e abro mão de muitos negócios e de muitos clientes para não abrir mão da minha vida eterna. Não atingir muitas questões materiais por não abrir mão da vida eterna. Quem tem sido seu Deus? Estudamos isso no 16 ou no 15. Quem tem governado a sua casa? Quem tem governado os seus negócios? Quem tem sido Deus mesmo na sua vida? Deus ou o dinheiro? Nós já falamos sobre isso. Vai assistir os outros provérbios, que você vai descobrir. No 20 fala sobre o perverso. Vamos ver aqui? O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Outra versão. 20, né? Quem planeja a maldade não pode terminar bem. A conversa traiçoeira só traz confusão. O perverso, a gente já estudou essa pessoa, né? Diz que em Provérbios a gente estudou várias pessoas. O perverso, ele é distorcido já, ele é torto. Lembra o que eu falei quando nós estudamos Provérbios? Isso gravou em mim, não sei se gravou em você, né? Até disse pro meu marido, meu Deus, amor. O perverso, ele é torto por dentro e às vezes acha que é uma obra de arte. Não, tá torto, tá distorcido, não é obra de arte não. Precisa ser endireitado por Jesus Cristo. Você lembra? Não, mas eu lembro, por isso que eu repeti aqui. Um coração desalinhado com Deus, ele distorce tudo ao seu redor. Um coração desalinhado com Deus distorce a fala do outro, o comportamento do outro, distorce até o que Deus fala, distorce até a palavra de Deus. Distorce tudo, porque o coração está desalinhado. Então, meu querido, minha querida, cuidado. Se você não está distorcendo a palavra ou ouvindo pessoas que distorcem para ser conveniente a você, massagear o seu ego, seu orgulho, sua vaidade, sua prepotência, seu pecadinho de estimação. Cuidado. Cuide do seu coração, a Bíblia fala, né? Porque o seu coração, no que está centrado a sua vida, no que está centrado a sua vida, define mais a sua experiência de vida, muito mais do que as circunstâncias que você está vivendo. No que está centrado a sua vida, define sua experiência de vida muito mais que as circunstâncias. Talvez você esteja olhando só para as circunstâncias e acha que elas estão definindo sua vida, né? Não, é no que está centrada a sua vida. O que é o centro
na sua vida. É o que vai definir sua experiência de vida. Do 21 ao 24, a condição interior afeta toda a vida. A alegria tem efeito espiritual e físico. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força, a Bíblia diz. Porque quem tem a alegria do Senhor tem vigor, tem ousadia, tem intrepidez, tem força, porque ele tem um destino. Esse é o segredo. Tem um destino que coordena por dentro, chama-se movido pela vida eterna. Quando você é movido pela vida eterna, você acorda, trabalha, vive, faz tudo na sua vida pensando na vida eterna. O alvo continua o mesmo, vida eterna, vida eterna, vida eterna. O mundo está desmoronando, eu estou indo para a vida eterna. Então, acontecendo um monte de coisa ao meu redor, eu estou indo pela vida eterna. O destino não muda, é vida eterna. O que acontece ao redor, não importa, eu estou indo para a vida eterna. Tudo aqui começa a se alinhar quando eu estou indo para a vida eterna. Nosso físico sente a diferença. Alguém com alegria que vem do Senhor tem uma vida mais saudável. Pode ter certeza disso. Tem uma vida mais saudável com a alegria que vem do Senhor. E esse mais saudável não significa que está tudo perfeito com a sua saúde. Ele pode estar de cama, mas aqui ele é mais saudável, nas emoções ele é mais saudável. Por quê? Porque ele tem a alegria do Senhor. Ele tem a alegria do Senhor. Eu tenho uma comadre que o sogro dela, ele estava de cama, estava mal para morrer, e as pessoas iam visitar ele. As pessoas iam visitar ele pensando em levar alegria e força para ele, saíam de lá confortadas e mais alegres. Por quê? Porque ele mesmo na cama, no leito de morte, ele tinha a alegria do Senhor, era a força dele, suas emoções estavam alinhadas com o Senhor, sua mente estava alinhada com o Senhor. E aí diziam, não, o senhor tem que descansar. Não, eu já vou ir para o meu descanso, eu tenho que falar de Jesus. Cada um que vem visitar aqui vai ouvir falar de Jesus. Meu Deus, ajuda-nos, Espírito Santo. Você consegue observar como às vezes nós achamos que estamos andando com Deus, estamos tão distante, porque é capaz de, se você cair no leito para morrer, você começar, por que Deus? Por que eu? Ai, eu sou tão vazia, eu fiz tanto. Porque muitas pessoas que tiveram naquele leito de morte com aquele homem, talvez nunca iriam visitá-lo se não fosse naquele momento. E aí Deus leva naquele momento para salvar esta pessoa que está indo lá. Haverá circunstâncias em nossa vida, meus queridos e minhas queridas, não é sobre nós. É sobre quem Deus vai alcançar através de nós. A gente não é a última bolachinha do pacote. Pela misericórdia de Deus, Deus tem e vê em nós a oportunidade de fluir através de nós. Em que circunstância? Na que for, meu querido e minha querida, na que for. Que assim seja, que Deus faça o que for para ser feito através de nós. O sábio tem foco, o tolo vive disperso. Qual é o foco do sábio? Vida eterna. O foco dele é vida eterna, é agradar a Deus, é viver para Deus, igual Jesus. Estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Esse é o seu foco. Ele não perde o foco porque as coisas começam a não sair do jeito que ele quer, porque ele sabe que ele tem um foco, vida eterna. Ele sabe que Deus tem para fluir através dele, então vai ter circunstância que não vai agradá-lo, mas que Deus tem uma missão dentro daquela circunstância. O sábio tem foco. Estude sobre o sábio e o tolo. Lá volta os provérbios que nós falamos dos dois. O tolo vive disperso. Eu coloquei aqui, ó, estude sobre essa pessoa, sobre o tolo, para que você possa saber se você não é um ou se vocês não está rodeado por um, pelo tolo. Disciplina mental e alegria espiritual andam assim, ó, juntinhas, de mãos dadas. Disciplina mental e alegria espiritual. Alegria que vem da circunstância? Não, meu querido. Alegria que vem do Senhor, a circunstância pouco importa. Do 25 ao 28, para encerrar, sabedoria no falar.
Volta a ensinar que quem muito fala, muito peca. Provérbios fala muito sobre quem muito fala, muito peca. A sabedoria fala menos e fala certo. Não é só saber o que falar, mas saber quando falar. Aprendemos isso no capítulo 15, 16? Não lembro. Vai lá e assiste. Sabedoria fala menos e fala certo. Silêncio pode ser estratégia espiritual. Silêncio pode ser estratégia espiritual. Nem tudo precisa ser dito. Controle da língua é sinal de domínio próprio. Nem tudo você precisa falar. Inclusive, entra lá no que nós aprendemos sobre cobrir por amor verdadeiro para que haja restauração. E aqui eu quero frisar sobre o justificar-se pela reputação. Então, o silêncio pode ser uma estratégia espiritual nessa hora. Em vez de você ficar se justificando para manter a sua reputação. Então, não se justifique para manter a reputação. Deixa Deus fazer isso por você. Deixa Deus fazer isso por você. Ai, meu querido e minha querida, já teve tantas situações na minha vida que eu decidi, não vou me justificar. Vou ficar aqui, ó. Deixa que Deus vai fazer. Deus vai cuidar da sua reputação. Lembra que o tempo, junto com a justiça de Deus, é o melhor juiz. Pare de querer ser juiz da sua própria vida. E qual é o resultado principal de deixar que o tempo, junto com a justiça de Deus, seja o melhor juiz? Vida eterna com Deus. Qual a sua preocupação? Ir para o céu. Vida eterna. Então, vamos encerrar, em nome de Jesus. O capítulo 17 gira em torno de 3 eixos principais: coração, relacionamentos, palavras e atitudes. Coração, Deus trabalha internamente, fazendo o quê? Refinando o nosso coração. Relacionamento, amor, perdão e lealdade. Palavras e atitudes revelam quem realmente você é. Uma vida sábia não é sobre aparência externa, mas sobre um coração alinhado com Deus que se expressa em paz, justiça e domínio próprio. Amém, meus queridos?